Sabe aquela sensação de que a vida tá meio parada? Como se a gente estivesse preso por alguma coisa que nem dá pra ver direito? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa tal prisão invisível, a busca sem fim por validação e como isso pode de verdade impedir a gente de seguir em frente. Olha, vamos direto ao ponto aqui. É muito comum a gente achar que o que nos trava são coisas de fora, né? Grana, o lugar onde moramos. Mas a barreira de verdade, como essa frase já entrega, tá dentro. Essa necessidade de aprovação e, olha, muitas vezes vindo da nossa própria mãe, que acaba nos segurando no mesmo lugar. E é aqui que tá o nó da questão, sabe? Mesmo gente adulta, independente, com a vida toda construída, lá no fundo pode existir uma necessidade inconsciente de ter o ok da mãe. E isso, nossa, isso paralisa decisões gigantescas. É quase como se antes de dar qualquer passo importante, uma parte da gente olhasse para trás buscando aquele aceno de pode ir. É exatamente aí que a vida parece que empaca, né? Existe uma batalha interna de verdade. De um lado, uma parte que grita por liberdade, por crescimento, e do outro, uma parte que morre de medo de perder a aceitação da mãe. E enquanto essa briga interna não se resolve, parece que o mundo aqui fora simplesmente não anda. Agora, o mais curioso, e até um pouco sutil, é como essa desaprovação aparece. Não é sempre com palavras, não. Muitas, mas muitas vezes mesmo, é o corpo da mãe que fala. É uma linguagem silenciosa, mas olha, com poder enorme. A mensagem que chega, mesmo sem ser dita em voz alta, é basicamente essa. Se você for viver a sua vida, algo de ruim vai acontecer comigo. Isso cria um peso emocional, assim, gigantesco, porque esse tipo de vínculo ele não funciona na lógica, no racional. Ele é energético, emocional, e é muito, muito fundo. E aí a gente chega numa pergunta que é fundamental, e que exige coragem, viu? O que é que está sustentando esse laço? De verdade. É amor, aquele que liberta, ou é dependência, aquela que aprisiona? Parar para pensar nisso, honestamente, já é o primeiro grande passo para mudar. E aqui a diferença fica bem clara, né? Olha só, o amor de verdade, ele comemora o crescimento, ele não paralisa. Já a dependência, por outro lado, ela vira culpa. Ela exige, de um jeitinho bem sutil, que a outra pessoa não mude, que fique ali para que tudo continue exatamente como está. Então, vamos tentar entender como é que isso se constrói. Muitas vezes, desde cedo, as filhas são meio que condicionadas, sabe, a assumir papéis emocionais para as mães. Papéis que, na verdade, não são delas. É um peso que não deveria ser carregado. E os papéis mais comuns são esses aí, ó. Se a companhia emocional para a solidão da mãe, dá aquela sustentação para as dores dela, se a presença constante para preencher algum vazio. E quando se assume esses papéis, acaba se criando uma crença muito perigosa. A de que ir embora, seguir a própria vida, é a mesma coisa que abandonar. E aqui vem uma verdade que, olha, é libertadora. É algo que precisa ser internalizado de verdade. Ninguém nasceu para tapar buraco emocional de ninguém. Ninguém. Nem mesmo da própria mãe. A nossa missão principal, a de cada um, é viver a nossa vida em plenitude. Então, sabe aquela vontade de sair de casa, de mudar de cidade, de se afastar um pouco? Isso não é rejeição, não. É um instinto super saudável. É o corpo, a alma, pedindo espaço para respirar, para poder existir. É, no fim das contas, um ato de pura sobrevivência emocional. Ok, a gente já entendeu o problema, né? Mas e aí? Como é que se começa a desatar esse nó? Bom, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Tem um exercício bem simples que pode ser o começo da quebra desse vínculo de dependência. Vamos fazer uma pequena guia. Quem puder e se sentir em um lugar seguro para isso, pode fechar os olhos por um instante. Visualize a figura da mãe à sua frente. Tente perceber um cordão energético ligando vocês, talvez na altura do peito. Agora, mentalmente, diga com firmeza, mas com amor. A minha vida é minha. Eu solto a culpa. Eu fico com o amor. E observa esse cordão, que talvez fosse denso, se transformar num fio de luz. Algo que conecta, mas que não prende mais. E para ajudar a reforçar essa mudança aí dentro, essas afirmações podem virar quase um mantra, sabe? Repetir para si mesmo. Eu posso amar sem me anular. Eu posso ir sem abandonar. Eu não sou responsável pela solidão de ninguém. E, por fim, a mais poderosa de todas. Eu escolho viver a minha vida. Isso tudo nos leva ao passo final, porque todo esse trabalho interno, ele tem um reflexo direto aqui fora, no mundo real. A vida começa a andar, as coisas começam a acontecer, e não é mágica não, é porque a decisão interna de ser livre finalmente se tornou firme e inabalável.
E aqui está o ponto central de toda essa nossa conversa. A chave não é ficar esperando a permissão de outra pessoa. A virada de chave de verdade acontece no momento em que a gente se dá a própria autorização para seguir em frente, para viver os próprios sonhos, o próprio caminho. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A culpa é o cadeado. No exato instante em que a gente se livra do peso dela, aquelas portas que pareciam trancadas para sempre começam a se abrir para novas oportunidades, novas pessoas, novos caminhos. E para a gente fechar, é muito importante deixar uma coisa bem clara. Esse movimento todo não é sobre destruir o amor pela mãe. Muito pelo contrário. É sobre purificar esse amor. É transformar uma relação que talvez seja de dependência e culpa em algo muito mais saudável, mais autêntico e, de verdade, muito mais amoroso. Fica aqui então uma reflexão final. E se o caminho para um amor mais maduro, mais verdadeiro, isso não só com a mãe, mas em todas as nossas relações, e se esse caminho começasse justamente com um ato corajoso de, primeiro, a gente se libertar para ser quem a gente realmente nasceu para ser,